Deixa eu compartilhar, deixa eu pôr no maximizado só. Pronto. Opa. Como é que ficou assim? Não sumiu a barra? Não sei. Vai lá pra frente. Bom, tava aqui. Vocês me chamam. Por que não tá com a tela cheia? Não sei. Bom, então tem algumas dessas grandezas que são essas aqui. Então, a grandeza de comprimento, grandeza massa, tempo, corrente, temperatura, quantidade de substância e intensidade luminosa formam o que a gente chama de Sistema Internacional de Grandezas, porque elas são grandezas de base. Tá? Por que elas são base? Você não consegue definir elas a partir de nenhuma outra. Elas são autodefinidas, vai colocar dessa forma. Então, comprimento, eu não consigo definir comprimento em função da massa do tempo, por exemplo, ou a partir da corrente. Tá? Comprimento tem a sua definição. Tá? Mesma coisa para todas as outras. Mas, por outro lado, você consegue definir, pela combinação delas, por exemplo, alguma outra grandeza. Então, a grandeza velocidade, você vai definir com que a velocidade é uma mudança de espaço no tempo. Então, você vai mudar comprimento e tempo. Então, a gente usa comprimento e tempo para definir a grandeza de velocidade, por exemplo. E assim sucessivamente, tá? Então, por isso que elas formam a grandeza de base. E eu posso usar essa grandeza de base, como comentei, para definir outras grandezas, tá? E a partir dessa combinação das grandezas de base, eu consigo estabelecer qual é a grandeza qual é a dimensão da grandeza do que eu estou falando. Então, por exemplo, a gente sabe que força, então chama aqui F é força. Força é o quê? Massa vezes aceleração, ou seja, massa, M, grandeza de massa. Aceleração é comprimento dividido por tempo ao quadrado. Então, comprimento, massa dividido por tempo ao quadrado. Menos aqui é porque eu estou dividindo. Tá? A gente vai revisar essa questão do expoente mais para frente. Tá? Por exemplo, densidade na concentração de massa, eu vou definir a grandeza a dimensão dessa grandeza de concentração de massa vai ser definido pela combinação de comprimento e massa. Então, massa por comprimento ao cubo. Então, massa por volume, por exemplo. Né? O próprio volume. Volume é comprimento ao cubo. Comprimento vezes comprimento vezes comprimento. Tá? A gente vai usar uma simbologia, né, que é a que está aparecendo aqui já no slide anterior, para facilitar essa análise da dimensão. Tá? Então, comprimento, a gente vai usar L de comprimento, é meio do inglês, né? Massa vai ser M, é mais fácil. Tempo vai ser T, corrente I, temperatura é θ. Tá? Por quê? Para não confundir com o T do tempo. Tá? Tudo maiúsculo aqui. Quantidade de substância N, para não confundir com massa. E intensidade luminosa a gente vai chamar de J, para não confundir com I de corrente. Tá? Por que isso? Só para a gente usar para fazer análise dimensional, que a gente chama. Então, se você vai no seu desenvolver do seu trabalho, trabalhar com uma expressão para encontrar uma grandeza, né? Você faz um conjunto de medidas, por exemplo, o IMC. O IMC, eu não vou saber de cabeça aqui o que é o IMC, mas a gente sabe que tem uma conta para chegar no IMC, né? No índice de massa corpórea. Tem lá altura, tem peso, altura, né? Você faz uma combinação dessas grandezas, dessas outras grandezas, para chegar na grandeza do IMC. Tá? Como é que eu vou saber qual que é a unidade do IMC? Então, pode ser qual é a dimensão do IMC?
Então você pega a expressão do IMC e faz uma análise dimensional. Vou fazer aqui com um exemplo com uma equaçãozinha lá do colegial, só para simplificar. Então, vamos usar como exemplo aqui o movimento retilíneo uniforme. Tem essa cara aqui, independente se você lembra ou não, tem essa cara. Tá? Então, é a posição em função do tempo. Tá? Então, x é a posição do objeto, x é a posição inicial desse objeto, v é a velocidade e o t é o tempo. Então, vamos fazer uma análise dimensional. Serve tanto para você encontrar o que eu comentei, né, qual que seria, sei lá, a dimensão do x. Qual que é a dimensão do x se eu não conheço ainda, né, porque eu não soubesse. Então, eu posso fazer uma análise dimensional. E também porque sempre que eu tenho uma equação que descreve um fenômeno, ela tem que ser dimensionalmente homogênea, ou seja, a dimensão desse lado aqui, esquerdo da equação, de uma igualdade, ele tem que ser igual à dimensão do lado direito, sempre, tá? Se tem uma expressão, existe uma igualdade, a dimensão desse lado é igual à dimensão desse lado. Tá? Em outras palavras, é exagerado, né? Mas se isso for quebrado, se não tiver homogeneidade aqui nas dimensões, seria como falar que 80 kg é igual a 30 metros. Isso não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido porque de um lado tem uma dimensão e do outro lado tem outra dimensão. Um lado é a dimensão de massa e do lado esquerdo, aqui nesse exemplo absurdo, é a dimensão de massa, e do lado direito é a dimensão de comprimento. Tá? Então por isso que não faz sentido. Como que a gente vai fazer essa análise dimensional que a gente chama? Tá? Tem alguns exercícios para vocês fazerem. Então a primeira coisa é identificar o que é cada um desses constituintes, x, x, v e t. Então posição, ou comprimento, né? Posição é um comprimento. Velocidade, o que é velocidade? É posição dividido por tempo, ou seja, comprimento dividido por tempo, e o tempo é o t. Tá? Então você define, então x é posição, é L, porque é comprimento, t é tempo, então é t, é tempo, velocidade, posição por tempo, então você vai lá e põe posição por tempo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente substituir, então se é x eu vou por L, que é a dimensão L. Se é x0, o que é x? x0 é posição também, então posição, mais, transporta aqui o mais, deixa eu pegar a canetinha aqui para riscar, aqui esse x é esse aqui, é x0, o mais eu transporto para cá. Aí a velocidade, o que é a velocidade? Eu olhei aqui L sobre T, então isso aqui, esse próximo aqui é a velocidade, e este é o tempo, tá? Aí você vai fazer como se você estivesse fazendo resolvendo a conta, a expressão com os símbolos aqui, tá? Então eu vou lá, então L é L, então eu só copio. Vou apagar a borracha. Então eu fiz a correspondência. Agora eu tenho que identificar. Então daqui para cá. Então o L está aqui, eu só assim, não tem nada para somar nem multiplicar, ele continua aqui. L. Tá? E o que eu posso fazer aqui? Eu tenho T dividido por T. T dividido por T é 1, né? Some T. Então só fica L. L mais L. Tá? Aí aqui, qual que é a dimensão disso? Eu vou fazer um comentário aqui que sempre dá confusão. Então do lado esquerdo eu tenho L. L igual ao quê? Se você somar L mais L, o pessoal começou a responder que dá 2L. Só que isso aqui é análise dimensional. L mais L continua sendo L. Tá? Porque é só a dimensão. A dimensão é comprimento. Então comprimento igual comprimento. Não importa a quantidade deste comprimento, tá? Essa é a única abstração que se faz aqui nesse caso. Então quando a gente chega nessa expressão, eu tenho que no final L igual a L. Comprimento igual a comprimento. Então eu tenho homogeneidade. Então do lado esquerdo é comprimento,
e do lado direito também é comprimento. Tá? Você pode usar, como eu mostrei aqui, para fazer essa análise se é consistente a equação, ou para descobrir. Imagina que você não sabe a dimensão de x. Aqui tem uma letra maiúscula A, por exemplo. Não sei que é posição isso aqui. Então A. Qual que vai ser a dimensão de A? Não sei ainda quem é A. Aí eu faço toda essa análise aqui do lado direito e descubro que é comprimento. Então a dimensão de A seria comprimento. Isso é análise dimensional. Sim, bastante, acho, tá? Que simples de ser realizado. Mas se vocês tiverem alguma dificuldade no exercício, a gente vai trabalhando. O que costuma dar mais dificuldade, como eu comentei, é essa questão aqui quando chega no final. L mais L é L, não é 2L, tá? Em análise dimensional. Vou insistir aqui. Por que isso? Porque se eu ando 1 metro, né, uma unidade de comprimento, e depois eu ando mais 1 metro, eu andei 2 metros, então 2 unidades de comprimento. Só que qual é a grandeza que eu estou andando? A grandeza continua sendo comprimento. Não é só porque eu andei uma certa quantidade deste comprimento que ela deixou de ser comprimento. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Tá? Então, comprimento mais comprimento é comprimento. Existem algumas grandezas, tá? Que são adimensionais, que a gente chama. Tá? Ou seja, elas não são comprimento, elas não são tempo, elas não têm dimensão. Tá? Por exemplo, ângulo. Tá? Aquele ângulo, né, que a gente... que eu acho que todo mundo já trabalhou, então você tem um encontro de duas retas aí que formam um determinado ângulo aqui, ele não tem dimensão, tá? Por isso aquele que a gente fala, tem 45 graus, graus não é dimensão. Graus é só uma indicação de que isso é adimensional, tá? Então sempre que é grau em ângulo, né, não em temperatura, é adimensional. Radiano também é adimensional. É uma forma de expressar que isso não tem dimensão. Também é de ângulo. Outra coisa que é adimensional é o índice de refração. Né? Quem trabalha com ótica ou fenômenos ópticos tem lá o índice de refração do meio. Né? Como a velocidade da luz se comporta ali no meio. Ele é adimensional porque ele vem da divisão de duas velocidades. Velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Então ele é velocidade dividido por velocidade, some velocidade, fica sem dimensão. Tá? E uma série de outras unidades, né? Então o número de Mach, coeficiente de atrito, então uma série de unidades, de grandezas, desculpa, que não tem dimensão. Se não tem dimensão, ela não vai ter unidade, né? Ou vai usar essas unidades aqui que são indicações de que não tem dimensão. São adimensionais, a gente costuma falar. Tá? Então essa é a grandeza. A grandeza é algo que eu consigo medir. Tá? E o que é unidade? O que é unidade de medida? Tá? Vai estar ligado com a grandeza. Tá? A gente vai... Esse aqui o que está escrito nessa primeira frase é o que está escrito no documento que disponibilizei para vocês na plataforma, chama VIM, V-I-M de Maria. Vocabulário Internacional Metrológico. Tá? Então a unidade de medida é a grandeza escalar real definida e adotada por convenção, com a qual qualquer outra grandeza da mesma natureza pode ser comparados para expressar na forma de um número a razão entre as duas grandezas. O que isso quer dizer? O que é importante aqui? Eu preciso saber comparar, tá? O que eu estou medindo. Então se eu meço lá, eu vou medir distância, comprimento, e eu meço 2, tá? É 2 o quê? Então eu vou medir daqui até aqui, são 2.
Eu posso ter diversas formas de expressar essa mesma distância. Eu posso ser 2 quilômetros. Mas alguém pode falar que não é, aqui é 1 alguma coisa. Não, vou simplificar minha vida aqui, vou falar que é 1,6 quilômetros. Borrachinha. Já vou entender porque é 1,6. Caneta. 1,6 quilômetros. Alguém fala que essa distância aqui é 1,6 quilômetros, é comprimento, mas outro fala que é 1 milha. Tá? Para um vale 1,6 e para outro vale 1. Então, se eu não tiver uma definição, e ambos são grandeza-comprimento, tá? Se eu não tiver uma definição de unidade, eu não consigo comparar a grandeza escalar que foi, né, que é o número que eu estou associando essa grandeza, tá? Então 1,6 não tem significado se eu não falar o que, né? Porque ele pode ser igual, pode ser diferente. Então a gente define a unidade para que a gente consiga comparar, tá? Nesse caso são iguais, 1,6 km é igual a 1 milha. E a gente vai designar a unidade por um nome e um símbolo associado. Eu já até usei aqui, que é algo bem comum do nosso dia a dia. Então vejam que existe uma diferença entre grandeza e a unidade da grandeza. A grandeza aqui é comprimento. Eu vou medir uma distância aqui, é um comprimento, é a mesma distância, independente da unidade que eu estou usando. Tá? Então, uma coisa é a grandeza, que é o fenômeno que eu estou medindo, outra coisa é a unidade para expressar e comparar esse fenômeno e permitir comparações. Do mesmo jeito que eu tenho as grandezas de base, eu posso ter unidades de base, porque eu posso ter inúmeros tipos de unidade. Eu mostrei para vocês aí de 2 de comprimento, milha e quilômetro, tá? Então tem uma infinidade de unidades. Só para comprimento aí, você vê no mundo, a gente, né, polegada, jarda, pés, próprio metro, quilômetro, né? Então a gente tem uma série de formas de medir e expressar a mesma grandeza, tá? Algumas dessas formas de expressar, que são as unidades, vão formar as unidades de base, tá? Do mesmo jeito que tinha as grandezas de base. E também eu posso ter as unidades derivadas. Do mesmo jeito que eu tenho grandezas derivadas, por exemplo, velocidade ou energia, tá? É uma unidade derivada, energia. Eu vou ter uma unidade derivada. Então, por exemplo, para energia, já antecipando, eu tenho uma unidade derivada que é Joule. Tá? Mas eu tenho primeiramente as unidades de base, que estão associadas com as grandezas de base. Tá? E a combinação dessas, a junção dessas unidades de base vão formar um sistema de unidades, Sistema Internacional de Unidades. Tá? Bom, a gente tem um tipo de sistema de unidades especial que a gente chama de Sistema Internacional de Unidades, que é a definição internacional, né? Mas você pode ter outros, tá? CGH, CGK, que era centímetro, grama Kelvin, é um outro tipo comum, menos usado hoje em dia. Formam um outro sistema de unidades. Mas a gente vem cada vez mais adotando o Sistema Internacional de Unidades porque padroniza tudo que é feito no mundo, né? Padroniza principalmente as trocas comerciais, tá? Tudo isso daí, essa história toda de definir unidade e estabelecer o que vai ser usado e o que não vai ser usado para permitir comparação, não é só piração de cientista. Na verdade, isso se inicia na Revolução Francesa para poder padronizar comércio, puramente por questão de financeira, tá? Porque para você não ter um roubando o outro, no fim das contas, né? Uma troca comercial. Então, essa é a origem da padronização do Sistema Internacional de Unidades. É uma questão comercial entre os países. Então, o Sistema Internacional de Unidades vai definir uma sistemática de nomes e símbolos, tá?
incluindo os prefixos, né? Por exemplo, o centímetro, cent é um prefixo, tá? Isso é estabelecido a partir de uma convenção geral de pesos e medidas, né? Num órgão francês, no Bureau Internacional de Pesos e Medidas, tá? É ele que guarda as definições e padroniza internacionalmente o Sistema Internacional de Unidades, tá? Então, como é que isso se relaciona lá com a grandeza? Tá? Então, se tem uma relação com a grandeza, como é que isso acontece? Então, tem a grandeza que eu comentei, quais são as grandezas de base? De novo, comprimento, massa, tempo, corrente, temperatura, termodinâmica, né? Quantidade de substância, intensidade luminosa. E aí, as unidades de base relacionadas a essas grandezas de base são o metro, que a gente já conhece, tudo que na verdade a gente já ouviu falar, né? Uma vez na vida, talvez o último não, dependendo da área que você veio. Mas comprimento quem é? É metro. Sistema Internacional de Unidades, comprimento é metro. Comprimento não é quilômetro, tá? É metro. Massa, quilograma. Tempo, segundo, tá? Não é hora, não é minuto, é segundo. Corrente, ampere, corrente elétrica, né? Ampere. A temperatura é Kelvin. Quantidade de substância é o mol. Todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida, do mol pelo menos. Química, aula de química no colegial, no mínimo a gente ouviu falar. Tá? Intensidade luminosa, que é a candela. Talvez essa aqui é mais raro, assim, de a gente ouvir, um pouco mais difícil, só mais quem vai para trabalhar na área mesmo. Perceba o seguinte: o único que é quilo alguma coisa no Sistema Internacional de Unidades é a massa, tá? A massa é quilograma no Sistema Internacional de Unidades, não é grama, é quilograma. Já vou falar dos prefixos aqui. O resto é tudo definido, então metro é M, minúsculo. Tá? Vou ressaltar aqui porque isso é importante, isso até na placa da rua está errado, tá? Então todos os símbolos que expressam essas unidades são minúsculo, a menos do ampere, tá? O único aqui, percebam, o único que das unidades de base que é maiúsculo é o ampere e a temperatura, K, tá? Então, metro M minúsculo, quilograma kg minúsculo, segundo S minúsculo, não segue, não tá errado, tá? Então, se você vai falar de tempo, é S, 10 segundos. Ampere maiúsculo, Kelvin maiúsculo, mol e candela, tudo minúsculo. Veja que tanto o nome da unidade quanto o nome, tudo minúsculo, e os símbolos também, a menos de ampere e Kelvin, tá? Porque isso é as de base. As derivadas, vocês vão reparar que aparecem as maiúsculas, tá? Então isso é uma indicação. Uma forma de indicar. Então, por exemplo, quem já viu alguma vez na vida Joule, é J maiúsculo, Watt é maiúsculo, porque é derivado, tá? Unidade derivada. Newton, lembra do Newton lá do colegial? N maiúsculo, tá? Porque isso é derivado, unidade derivada. As unidades de base são minúsculas. E aí, do jeito que a gente tinha lá, né, as grandezas derivadas, tem as unidades dessas grandezas derivadas. Então, a área é uma grandeza derivada, porque comprimento vezes comprimento. Então, o que é comprimento vezes comprimento? Se eu fizer, então, a área é uma expressão para a área, né? Comprimento vezes comprimento. Comprimento vezes comprimento. Certo? A unidade então, é a unidade de comprimento ao quadrado. Quem que é o símbolo da unidade desta grandeza? É o M. Então, M quadrado. Por isso que a unidade de área é M quadrado. Mesma coisa para o volume, né, que é comprimento vezes comprimento vezes comprimento. Velocidade. Por que a velocidade é metros por segundo ou quilômetros por hora? Tanto faz. Só para análise dimensional. Porque é comprimento dividido por tempo. Então, no Sistema Internacional de Unidades, comprimento é metro.
E o tempo é em segundo. Então, no Sistema Internacional de Unidades, a gente fala metros por segundo. Tá? E assim sucessivamente. Eu tenho uma série aqui de grandezas derivadas, outras grandezas derivadas. Vejam aqui, por exemplo, então tudo minúsculo, ó, tudo derivado. Falei da área, o ângulo é radiano, é adimensional, mas a gente põe rad, que significa radiano. L é adimensional, não é unidade base, não é unidade base, né? Velocidade, aceleração, massa específica, que é massa dividido por volume, então massa dividido por volume, quilograma por metro cúbico, e assim sucessivamente, tá? Reparem nessas últimas aqui, que eu havia comentado. Então, força, vou até fazer o da força aqui, que eu acho que é simples de mostrar. Força do colegial, lembra que é massa vezes aceleração. Né? A dimensão de massa é m. A aceleração é o que? É como eu vario um comprimento, um espaço, ou a velocidade, desculpa, como eu vario a velocidade no tempo. Então, a velocidade é comprimento por tempo, dividido por tempo, de novo, fica tempo ao quadrado. Por isso que é comprimento por tempo ao quadrado, ou seja, massa, a unidade, né, isso aqui é a dimensão, a unidade é quilograma, que é a unidade de massa, a unidade de comprimento é metro, e a unidade de tempo é segundo. Então, essa é o quadrado. Tá? Quilograma é metro por segundo ao quadrado, que dá-se o nome de Newton também. Tem outras formas de definir o Newton, mas essa é uma delas. Então, veja, Newton, a unidade de força, é derivado de massa, comprimento e tempo. Por isso que é maiúsculo. Mesma coisa para pressão. Pressão é derivado. Pressão é força sobre área. Então, divido o Newton aqui, ainda divido por uma área. Ou Newton por metro quadrado. Isso aqui vai ser Pascal. Né? Unidade derivada, maiúscula. Joule é a mesma coisa. E o Watt também. Tá? Então, unidades básicas são aquelas. Vou dar uma recapitulada aqui. Unidades do Sistema Internacional é metro, quilograma segundo, ampere, Kelvin, mol e candela. Tá? Detalhe também, não comentei, mas a temperatura no Sistema Internacional de Unidade é Kelvin, não é graus Celsius, tá? Isso é importante também, porque define a temperatura termodinâmica. A temperatura tem a ver com a agitação térmica, tá? E aí a definição é, se você em 0 graus Celsius, a agitação não é zero. Se a temperatura é uma medida de agitação e no zero não é... tem uma agitação, né? Não é zero a agitação, então não é uma boa unidade, o grau Celsius. Então o Kelvin, o zero, seria a ausência de movimentação, entre aspas. Tá? Por isso que é Kelvin. Então esse é o Sistema Internacional de Unidades. Tá? Mas a gente sabe que no nosso dia a dia, a gente não mede tudo em metros, não mede tudo em quilogramas, né? Porque a gente tem unidade prática também, tá? Então, por exemplo, unidade prática é muito comum, a gente fala em centímetro, em quilômetro, né? Tudo a gente fala em quilômetro, distância você vai pegar a rodovia, você fala em quilômetro. Além disso, fora do país, a gente tem lá as polegadas, jardas. Para aquela comunidade é prático, apesar da gente achar esquisito, mas para eles acham prático. Outro exemplo, sei lá, massa. Né? Se a gente vai para um laboratório, a gente pode medir uma coisa muito pequenininha, numa balança de precisão, você vai falar de grama, micrograma, não precisa sempre trabalhar com quilograma, apesar do Sistema Internacional de Unidades ser quilograma. O quilate também, aí quem trabalha com joia, né, tal, muito comum quilate. Arroba para quem é fazendeiro, enfim. E o tempo, hora, minuto, dia, tá? E por aí vai. Então a gente tem as unidades práticas que a gente usa no dia a dia, mas a gente tem que saber que elas não estão dentro do Sistema Internacional de Unidades, tá? Ou são derivadas do Sistema Internacional de Unidades. E por que isso é importante?
relevante comentar, porque a gente precisa saber converter, tá? Quando a gente vai, aí, somente aterrissando agora aqui no trabalho científico, a gente vai escrever um trabalho que a gente quer que todo mundo compreenda, tá? A gente vai expressar tudo o que a gente medir, a gente vai expressar usando o Sistema Internacional de Unidades, para ser algo que seja amplamente divulgado e amplamente entendido. Então, se você mede alguma substância, você precisa depois transformar numa unidade esquisita, você precisa transformar para o Sistema Internacional para poder publicar esse trabalho, tá? Ou pelo menos estar dentro de uma unidade derivada, né? Então, que usa os prefixos aqui, né? O milímetro nem chega a ser uma unidade fora do Sistema Internacional de Unidades, mas é uma porcentagem do metro, né? Mas com certeza a gente não vai expressar nessas unidades polegadas, você não vai publicar um artigo em polegada, tá? Então a gente precisa saber fazer a conversão, tá? Que seria essa tabela aqui do lado. Como que eu faço a conversão de um tipo para outro? Deixa eu... Eu queria mostrar aqui, mostrar para vocês agora aqui no Classroom. Tá abrindo aqui. Eu tenho sobre o Sistema Internacional de Unidades, tá? Existe uma forma da definição cada unidade dessa é definida de uma maneira dentro do Sistema Internacional de Unidades, tá? Que é guardado lá pelo escritório de pesos e medidas, Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Né? Então, por exemplo, o quilograma a gente sabe que antigamente tinha lá o quilograma, era um bloco padrão, né, que pesa 1 quilo e que é usado para calibrar todos os equipamentos, enfim, disseminar o que é 1 quilo, né? Só que esse tipo de definição, ele é falho, tá? Porque eu posso ter modificação ao longo do tempo, tá? Então, uma barra, a definição do metro antigamente era uma barra lá que tinha um comprimento de 1 metro. Só que conforme o tempo vai passando, a simples definição do que ou a precisão necessária para definir essas grandezas fez com que a simples manipulação do material deteriorasse com o tempo o quilo, por exemplo. Então o quilo foi se medindo ao longo do tempo e sabe-se que ele vai perdendo massa se você tem um bloco padrão. Então a gente tem hoje em dia uma modificação da definição dessas grandezas para constantes universais da física, tá? É o que a gente tem agora aqui. Deixa eu ver se abriu. Aqui entrar no Classroom aqui para vocês. Nas atividades. Deixa eu mostrar. Então, no Classroom de vocês tem aqui o material complementar, que tem alguns desses documentos que eu falei para vocês. A definição do Sistema Internacional está aqui, em português. Tá, o vocabulário internacional metrológico, que tem todas aquelas definições e outras muito mais detalhadas, tá? Dei uma pincelada no básico aqui, tá? Além disso, aqui no parte 1, vocês viram que tem uma série de vídeos, tá? Sobre o sistema internacional, que seriam esses primeiros aqui, International System, e a nova definição. Como que eu vou mudar a definição? O que eu vou falar para vocês agora é entrar aqui no Classroom para assistir algum desses vídeos, tá? Cadê o Skype? Tá aqui. Vocês estão me ouvindo?
Acho que é interessante que está dentro desse assunto, antes de eu continuar, vocês assistirem um pouco esses vídeos. São vídeos curtos, tá? Relativamente curtos. Acho que o mais longo é esse aqui. Então, quem seriam os vídeos? São esses primeiros aqui. Sistema Internacional de Unidades. Né? Esse aqui acho que está em inglês, deve ter legenda. Vocês não conseguem aqui ativar a legenda? Ele não tem a legenda aqui? Deixa eu abrir dentro do YouTube. Hoje em dia tem alguns vídeos que você consegue pôr aquela legenda automática. Não tem. Vocês estão vendo aqui? Eu vou tentar traduzir. Na nossa vida diária, a medição está em todo lugar. Saúde, tecnologia, transporte, ambiente, meio ambiente, né? Energia, nos ajuda a tomar decisões. Vocês estão ouvindo o vídeo ou só eu falando? Porque é uma musiquinha na verdade, mas aí fica chato também só eu falando. Deixa eu compartilhar com um som, né? Pera aí, deixa eu descompartilhar e recompartilhar. Compartilhar com som. Pronto. Ver se estão ouvindo agora. É uma musiquinha, só para não ficar aqui um silêncio ensurdecedor, né? Aí está escrito aqui para que as medições tenham sentido ou façam sentido, temos que obrigatoriamente ter unidades comuns. Esse é o papel do Sistema Internacional de Unidades. A origem do Sistema Internacional de Unidades. 7 unidades que é para medir tudo. Ou para tudo, né? Assim que a humanidade começou a fazer trocas, houve a necessidade de um sistema comum. Durante a Revolução Francesa, intelectuais e cientistas, eu tenho que ler e traduzir. Intelectuais e cientistas sonharam com um sistema universal de medição em 1795. O sistema métrico decimal surgiu. Em 1875, a Convenção do Metro, que é o nome da convenção que definiu isso, né? Assinada por 17 nacionalidades, inclusive o Brasil, ali, como vocês veem na figura. Esse foi o primeiro acordo internacional no campo de medição científica, conhecido como metrologia. No começo, 3 unidades surgiram no sistema, que eram o segundo, né? Aqui o segundo, o quilograma e o metro. Que acho que são as que fazem mais parte do cotidiano, né? Mais comuns, assim. Todo mundo conhece, desde criança. Em 1946, a ciência avançou e aí surgiu mais um, que é o ampere. Em 1964, a candela e o Kelvin. E a criação do Sistema Internacional de Unidades, né? Esse sistema das 7 unidades. O mol, né? O mole é o plural de mol, tá? Surgiu, juntou-se, né? As 6 unidades, completando o que a gente conhece hoje como o Sistema Internacional de Unidades. A evolução do Sistema Internacional de Unidades. O progresso tecnológico
esteve de mãos dadas com a melhoria da medição. O metro, centímetro, nanômetro. No século XX, 3 das 7 unidades, né, do Sistema Internacional foram redefinidas em termos de constantes da natureza. Em 1967, definição do segundo baseada no átomo de césio. Tá? Seria aqui só como curiosidade aqui, esse valor aqui. Esse valor Hertz é uma frequência, até a frequência de transição entre dois níveis de energia do césio é usado para definir o segundo. Então, essa transição oscila essa quantidade aqui vezes por segundo. Então, 1000, milhão, bilhão, 9 bilhões, blá blá blá, blá de vezes por segundo. Então, um segundo tem 9 bilhões de oscilações desse átomo, tá? Dessa transição. Por que isso é importante? Só para como parênteses. Por que isso é importante? Porque você tem uma precisão enorme, né? Se você precisa fracionar o segundo, acham que a menor fração, aí vai entre aspas, confiável, são 1 em 9 bilhões. Tá? Aproximadamente. Hoje tem muito mais precisão, tá? A definição da candela baseado na eficácia luminosa. A definição do metro é baseada na velocidade da luz, tá? Por quê? Porque a gente sabe que a gente estabelece constante a velocidade da luz. Então, a velocidade da luz vale isso. 299.792.458 metros por segundo. Então, esse é a velocidade da luz. Ou seja, em um segundo a luz viaja este comprimento. Então, se eu já defini o segundo com o césio, eu consigo definir o metro com a combinação, né? E sabendo que a velocidade da luz tem essa constante. 4 unidades não foram definidas ainda em termos de constantes de natureza. Esse vídeo é antigo, tá? Agora teve uma modificação e essas 4 também já foram redefinidas. Outra convenção, 2018. Falando da convenção só. Eles vão. Isso aqui é acho que é o vídeo antes de 2018. Tá falando que eles em 2018 terá a convenção, que eles vão votar sobre a redefinição dos outros. Já foi isso, né? Como eu comentei. Pela primeira vez na história, 4 unidades serão reconhecidas, no caso já foram, tá? Porque é antigo. Serão redefinidas ao mesmo tempo. E finalmente permitirá que o Sistema Internacional de Unidades seja definido inteiramente por 7 constantes universais da natureza. Os pesquisadores têm trabalhado há diversas décadas no Instituto Nacional de Metrologia, desenvolvendo uma gama de experimentos para determinar os valores dessas constantes. A definição da temperatura, né, que é o Kelvin, né, vai ser baseada, ou agora está sendo baseada na constante Boltzmann, que é uma constante da física, tá? Essas aqui são imagens dos experimentos para definir. A corrente elétrica vai ser baseada na carga, ou foi redefinida agora, na carga do elétron. Tá? Então, mede a carga do elétron para definir a corrente. E corrente é fluxo, né? Pensa assim, uma corrente de ar, é um fluxo de ar. Tá? Então, corrente elétrica é fluxo de elétrons. Então, se você definir a carga do elétron, aí você consegue definir a corrente.
o quilograma a partir da constante de Planck, com uma balança de Watt, a massa, né, constante de Avogadro, tá, o mol, desculpa, mol vai ser agora a partir da constante de Avogadro, um dos experimentos é com essa esfera aqui de silicone. Mesmo as modificações não sendo visíveis no nosso dia a dia, elas abrem novas perspectivas e suportes tecnológicos, né? Progresso da tecnologia, vai. Uma tradução mais livre. Energia, saúde, transporte, né? Por que transporte? Interessante, né? Porque posicionamento global, GPS, é estritamente dependente de definição das constantes, da definição do Sistema Internacional de Unidades, tá? Porque você precisa fazer uma série de correções, né, de tempo, você precisa ter precisão em tempo, em distância, tá? Então você não tem essa área se você não tiver definição. Transmissão de energia, que foi o primeiro aqui, se você não sincronizar lembra, assim, todo mundo já ouviu falar que energia é transmitida com corrente alternada, né? Se você não sincronizar as ondas dessa corrente alternada, você não tem transmissão de energia. E tudo que vai depender de sincronização é dependente da definição do Sistema Internacional de Unidades. Tá? Se você tiver uma pequena diferença entre um gerador e outro, né, você sai de sincronia e você acaba danificando ou prejudicando a sua transmissão de energia. Tá? Mesma coisa para a transação bancária, por exemplo. Se você não tiver sincronização de relógio, né, você pode ter uma operação, perde um pouco a causalidade. Você pode ter uma operação, imagina que você compra uma ação antes de ela ser vendida. Então, por exemplo, você precisa ter sincronização com alta precisão. E para ter alta precisão, você precisa ter uma padronização muito bem feita. Isso depende dessas definições de sistema de unidades. Né? Que é o que está escrito aqui, ó, precisão, medidas em precisão e novos instrumentos. A metodologia avança passo a passo, continuam a desenvolver o sistema internacional. E é isso. Foi uma tradução simultânea. Aqui acho que é em português esse vídeo aqui. Vocês estão ouvindo esse? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Melhora? Então eu vou botar aqui. Patrícia, até a tradução simultânea de vídeo do YouTube eu tô fazendo. Eu vi.
que eles estão fazendo agora? O que eles estão fazendo agora? Passando um vídeo. Tá em português. Eles enteraram? Eles entraram? Só quando eu pergunto se tem alguém aí. Se você tá ouvindo. Acho que tem um pessoal ouvindo.
Muito bem. Tá, e tem outro aqui, tem uma entrevista que é um pouco mais longa que uma entrevista, depois vocês dão uma assistida. Tem um outro aqui sobre também Sistema Internacional de Unidades, tá? Mas acho que esses dois estão bem ilustrativos, depois vocês dão uma olhada nos outros. Esses outros aqui, esses três aqui são sobre o assunto que a gente vai falar ainda. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, vamos fazer o seguinte, eu vou chegar falar mais uns 4 slides, aí a gente faz uma parada, tá? Só para fechar esse assunto, para ficar ainda dentro de Sistema Internacional de Unidades. Então a gente viu aí toda a definição, né, a importância dessa definição do Sistema Internacional de Unidades. Ele implica não só falar a mesma língua, né, que é muito importante, mas tem implicações comerciais, e tem suas origens em necessidades comerciais, né, que envolvem sistema econômico, né, então tem uma importância econômica muito relevante. E deu para a gente ver aí pelo vídeo a dificuldade que hoje em dia é realizar, o pessoal chama de realizar a unidade, como disse no vídeo, é você medir essa grandeza, né, no fim das contas, é você medir para você poder utilizar essa definição padrão, tá? Então a realização, em outras palavras, é mais ou menos como que você faz para medir isso, né? Tem inúmeras vantagens você feito o que foi feito, né, de passar para as constantes universais aí da natureza, mas por outro lado também incrementa a complexidade de se fazer isso, né? Uma coisa é você ter uma barra, é muito simples de medir uma barra, outra coisa é ter todo esse aparato tecnológico para redefinir o comprimento, por exemplo, ou qualquer uma dessas outras, né? Então isso é um campo de estudo, inclusive, né, com diversos cientistas trabalhando nessa área de metrologia científica, que o pessoal chama, tá? Então a gente tem a definição aí do Sistema Internacional de Unidades, tá? Vou comentar aqui que são os múltiplos de unidades. Então por exemplo, o Sistema Internacional de Unidades do comprimento é o metro, tá? Mas a gente sabe, por exemplo, que a distância entre cidades, a gente não fala em metros, a gente fala em quilômetros, tá? Mas o quilômetro é um múltiplo do metro, tá? Né? Quando a gente põe esse K na frente do metro, significa que é vezes 1000, tá? Que são os múltiplos da unidade, tá? São os prefixos aí que a gente pode usar dentro do SI para expressar esses múltiplos. Deixa eu pegar a canetinha aqui de novo. Cadê a canetinha? Aqui. O apontador, né? Pronto, aqui. Então então eu tenho uma série de... Oi? Não é uma dúvida, só o microfone que ligou? Tá bom. Então tem uma série de prefixos que podem ser usados. Não sei porque ele está comendo aqui o pedacinho do... Aqui tem mais uma linha. Mas enfim. Então lá tem o quilo, que a gente está acostumado, né? O quilo de quilômetro é vezes 1000, 10 a terceira, 3 zeros, né? 100, né? Que é o quilo, então quilômetro. E eu tenho uma série de outros aqui, mega, giga, tera, peta, né? Que são múltiplos, né? 10 a terceira, 10 a sexta, 10 a nona, então 1000, 1000, milhão e assim sucessivamente. São múltiplos, tá? O mega, giga, tera a gente já está ouvindo falar aí porque a computação impressa, tá? Não é, em computação lá não é exatamente vezes milhão, mas é quase. Então eles usam muito mega, giga, tera, que a gente está acostumado. Mas existem outros, tá? Peta, então que trabalha com laser de alta potência, aí tem terawatt, petawatt, dependendo da área. Energia, transmissão de energia também pode usar isso aqui, porque são números tão grandes que se você fosse escrever ele, por exemplo, em potência, né, watt, você tem que usar muitos zeros, muitos algarismos. Então você simplifica a notação usando algum desses aqui, sei lá, tera ou peta, né? Então isso aqui são múltiplos, mas eu posso também ter
posso dividir. Então, por exemplo, o milímetro, a gente sabe que é 1 metro dividido por 1000, tá? Então 0,001 do metro, que é o mzinho, então fica milímetro, mm, né? Então como é que eu uso ele? Então se eu tenho metro, se eu estou usando de metro, eu vou fazer milímetro, eu só ponho na frente, o mzinho. Ou se eu tô no metro e eu tenho uma escala tão pequena, né, que eu estou dividindo por 10 a nona. 10 a nona é 1000, milhão, bilhão, né? Então uso o N, então nanômetro, que é a nanotecnologia. Por quê? Porque é nessa ordem de grandeza. E eu tenho vários, então tem lá o mili, o centi, que é do centímetro, por exemplo, o mili, o micro. São bastante usados em comprimento, né? Mas pode usar em outros também. Pode usar em segundo, por exemplo, milissegundo, nanosegundo, picosegundo, tá? Então a gente pode associar com as unidades do sistema internacional para formar algo que seja, por exemplo, femtosegundo. Seria isso aqui, 10 a menos 15. Um fenômeno muito rápido, né? A gente, em vez de escrever um monte de 15 zeros depois da vírgula, a gente põe um F para resumir. Então é basicamente isso o papel deles, tá? Aqui é a mesma tabela, só expressando os equivalentes decimais, né? Então tem o femto aqui, você não vai escrever, sei lá, você tem 2 femtos ou 2 aqui, você não vai escrever esse monte de zero, você só escreve 2 FS. É um quadrilionésimo. E quanto mais a tecnologia avança, mais você tem que usar esses outros tipos, ato, femto, ato. Em tempo, quem trabalha com fenômeno rápido já trabalha com essa ordem de grandeza. Tá? Então essas são as unidades, né? Além disso, você tem o escalar que representa a unidade. Então, você tem os 2 metros, o 2 é um escalar que representa a grandeza que você mediu, né? São duas unidades de comprimento, por exemplo. Então, 2 unidades, 2 metros. Tá? Seria... aqui. Pronto. Então, sempre que você vai expressar um mensurando, né? Você vai ter... Vocês estão... A gente vai ter que trabalhar tanto com a unidade quanto o valor, né? Na quantidade que eu medi. Então, por exemplo, 5,34 metros, 1,76 mol por quilograma, e assim sucessivamente. Então, sempre tem associação do número com uma referência. Vou pegar minha canetinha aqui de novo. Então, sempre eu tenho um valor numérico com uma referência. A referência é a unidade, o valor, o número é este valor. Tá? E existe uma padronização para expressar isso. Isso aqui, prestem bastante atenção, que vocês vão usar isso bastante na hora de escrever o trabalho de vocês. Tá? Não tem que ficar indo e voltando. Então, a primeira coisa a gente vai, parece besteira, mas não é, tá? É porque padroniza. Eu tenho um valor numérico e eu tenho a unidade com seu prefixo, se for necessário. Mas o que eu tenho que fazer? O que é importante aqui que é diferente ou que talvez seja novo? Eu obrigatoriamente tenho que pôr um espaço aqui entre esses dois, entre o valor numérico e a unidade. Tem que existir um espaço por padrão, tá? Então aqui eu tenho que pôr um espaço. O que costuma... Eu vou dar uma dica aqui. O que costuma acontecer quando você está no Word, por exemplo? Eu vou abrir um Word aqui, só para já mostrar, que acho que vale a pena. Quando você está escrevendo uma linha lá no Word e a sua grandeza fica lá no final da linha, às vezes o número fica numa linha e a unidade fica em outra. Deixa ele destravar, não sei se está travando. Então tem lá, você está escrevendo um texto, vou escrever qualquer coisa aqui, só para chegar lá no final. Pronto. Aí, sei lá, são 2,25 centímetros. Né?
que aconteceu aqui? Vou até grifar. O 25 ficou numa linha e o centímetro ficou em outra. Mas é obrigado a estar na mesma linha, tá? Eu tenho obrigatoriamente que ter espaço e tem que estar na mesma linha, tanto a unidade quanto o valor. Se você tirar para ficar na mesma linha, tirar o espaço, você quebrou essa regra, você não tem mais o espaço, né? Mas se você colocar o espaço, ele quebra de linha. O que você faz? Tá? Aí tem uma dica aqui. O que você vai fazer? Você vai segurar no Word, segura Ctrl mais Shift e aí você clica no espaço. Tá? Quando a gente coloca lá no cursor, eu vou dar um espaço diferente, Ctrl Shift e espaço. Olha o que aconteceu, eu dei espaço e ele não trocou de linha. Tá? É uma dica valiosa assim para quando for escrever. O que ele fez? Ó, não sei se todo mundo conhece, aqui no Word tem esse, parece um pi com um P grudado invertido aqui. Quando você clica aqui, ele faz toda uma marcação de enters, né? E do espaço. Veja que o espaço normal é uma bolinha. E o espaço que eu inseri, esse negócio parece grau, mas não é. Ele não existe de verdade, ele só significa que é um espaço grudado. Então quando eu faço um espaço normal, que é só um espaço, está ali ativado, veja que ele faz a bolinha normal que não grudou. Então quando você faz o Ctrl Shift espaço, é esse espaço colado, tá? Ele dá espaço na visualização normal, fica espaço, mas ele não troca de linha. Então essa é uma dica valiosa, porque isso certeza que vai acontecer na vida de vocês, mesmo que você deteste matemática. Então tá aqui. Então essa é a forma correta de expressar, tá? Sempre o valor numérico, um espaço e a unidade com seu prefixo se for necessário. Tá? Então vamos fazer, antes de entrar aqui, vamos fazer uma parada. Vamos fazer um intervalo, tá? Vamos fazer o que? Uns 20 minutinhos? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo aí? Vamos fazer uns 20 minutinhos de intervalo, dar uma relaxada e a gente volta daqui a pouco. Tomar um café, uma água, um banheiro, a gente já volta.